Olá, bom dia pessoal, Patrícia Valuta, psicóloga. Hoje trouxe aqui comigo a doutora Ieda, doutora e professora Ieda em Psicologia Positiva, uma pessoa que eu gosto, admiro muito e sempre aprendo muito com ela. Como a gente gosta eu falo que mulher gosta de fofocar, né, gente? Vou só colocar minha colinha aqui, ó. Teve uma pessoa que me mandou ontem, me ligou para te mandar um beijo. Meu cunhado Lucas. Ai, o Lucas. A Ieda, ela é nível nacional, gente. Ela anda o Brasil aí palestrando com a questão da liderança, então ela conhece todo mundo. É isso daí, eu brinco, né? que eu tenho duas sobrinhas mineirinhas que eu adoro. Sei. E Ieda deu treinamento pro Lucas, só para contextualizar. Mas Vilmorran, né? Vilmorran. O Lucas está no agronegócio, nós sabemos dos avanços hoje. Nessa área, nesse segmento do agro, e eu tive o privilégio de estar com o Lucas, um grande gestor, né? Mineirinho, né? Muito aplicado, como todo bom Breda, muito aplicado, dizer, vou puxar isso sardinha daí. Pro meu lado, é meu cunhado maravilhoso no que faz, né? E prazer, viu, Patrícia, estar aqui com você. Gratidão por você ter aceito o meu convite. O que é isso? Você sabe que nós estamos juntas, né, naquilo que nós acreditamos, te acompanho na sua carreira. Meu comecinho é engatinhando, gente, perto da Ieda. A Ieda tem quantos anos de profissão, Ieda? Olha, não vai falar a idade aqui. Não, é só os anos de profissão, gente, não façam uns conta. 30 anos de profissão, né? Eu tenho mais 18, ou menos isso. Né? E ela me acompanha aí aos 10, pelo menos. Isso, é isso daí, E aí, só para Patrícia. contar um pouquinho dela, gente, ela é sócia proprietária da Easy Infinity, né? Doutora em Psicologia Positiva, mentora e coaching de carreira, executiva e negócios, Master Executive Coaching, credenciada e homologada pela Mercedes-Benz Brasil e Daimler da Alemanha para os atendimentos ao executivo. Pesquisadora, palestrante, escritora e professora. Da pós em Gestão e Estratégia de Pessoas da Universidade Estadual de Campinas. Gente, tirando todo esse currículo, essa mulher, ela é gente normal, ela come, ela dorme. Quando a gente fala das publicações dela, ela tem uma equipe maravilhosa, porque pessoas boas atraem pessoas que têm o mesmo objetivo. Eu comecei a entender isso, a gente tem que se juntar a pessoas que têm objetivos em comum. É isso, Patrícia. Então a Ieda tem bastante coisa publicada, ela faz livro com outros psicólogos, então ela escreve alguns pedaços, alguns são só dela, mas tem muita coisa boa de psicologia positiva publicada, né? Pelo Instituto, né, Ieda? Graças a Deus. O nosso instituto, como você sabe, Patrícia, é um instituto de pesquisa, né? Uhum. Tanto que nós trazemos a ciência para a experiência. Então, isso é muito válido, porque a gente convive num contexto muito automático, muito que nós sabemos, muito líquido, e nós temos que trazer essa robustez, né, para as práticas. Eu sempre digo isso, nós praticamos muito, os nossos exercícios, intervenções, é trazer toda essa bagagem, não de uma forma simplista, mas de uma forma simples, para que o profissional sistemática, para que o profissional possa entender. Até falando, né, assim, só para encerrar um pouquinho da Easy, foi até por conta disso que eu procurei a Easy. Eu falava, eu tenho dificuldade de ter ferramentas que me... Lembro. Que me embasem o trabalho, porque tem várias coisas que nós temos muitas ferramentas, enfim, questionários, ela de trocentos anos da psicologia tradicional. Certo. Mas que não dá o que a gente precisa hoje. A psicologia positiva, ela tem várias ferramentas. Inclusive, eu uso muito da Ieda, e ela sabe disso. Bom, Patrícia. Tanto na questão das palestras, de algumas consultorias que eu faço e também no consultório, né? Então, assim, a gente vai utilizando desse conhecimento produzido, porque, que nem você falou, é sistematizado, mas é prático. A gente estuda para poder criar e poder cuidar do nosso ser humano, seja na empresa, seja no consultório, enfim. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje eu coloquei lá, né, a descoberta da psicologia na pandemia, e deixei as aspas, né? Até o moço me corrigiu da social media, eu falei, não, eu quero que você deixe as aspas. Por quê, gente? Muita gente só foi conhecer o que era realmente passar mal, ter uma crise, falando de transtornos agora, né? Certo. De ansiedade, do que é cuidar da sua saúde mental quando elas perderam durante a pandemia. E perderam várias coisas, né? Exatamente. Perderam pessoas, perderam o trabalho, perderam a saúde. Então, foi um contexto, desculpa te interromper, Patrícia, foi um contexto trágico que nós vivenciamos, né? Guerra, né? Uma guerra. Eu sempre uso, porque nós trabalhamos muito na Easy com a psicologia positiva, que é um movimento
que vem crescendo ainda um pouco mal entendido no Brasil. Você sabe que no Brasil as coisas demoram um pouco para acontecer, né? Você sabe disso, mas acontece. Mas na pandemia nós trabalhamos muito com as intervenções positivas, é claro, sem deixar de lado os fundamentos da psicologia tradicional, né? Sem deixar de lado, mas a pandemia ela acarretou muitos danos, muitas patologias que nós estamos vivendo até hoje. Eu ia falar, na realidade, o que eu percebo hoje, pelo menos na questão consultório, e até nas empresas, eu acho que você deve ver muito isso, né? Hoje a gente tem muito mais, naquela época foi a sensação do que vai acontecer. Então, assim, era uma tensão muito grande, tensão física, um medo do que poderia acontecer, porque era inesperado, era desconhecido e foi gerando tudo isso. Então, assim, relações que não estavam bem, as pessoas começaram a passar 24 horas juntos. Vamos citar alguns exemplos. Até quem tem, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, tinha 5 empregados em casa. De repente, os seus empregados não podiam entrar na sua casa. Tá? Então, quem nunca fritou um ovo, pra gente parece isso. Sim, mas teve que fritar um ovo. E, às vezes, isso parece que não, mas era um problema muito sério. Então, a gente, lá no começo, a gente já começou a ver que tudo começou a não andar. E hoje, o que a gente colhe de fruto disso tudo? Com as crianças, né? Eu tenho filhos, a gente vê nas escolas, com adolescência, a gente já tem adolescentes. E aí, eu já atendi com toque, com a mão na carne, enfim, com vários diagnósticos aí pós-pandemia, e também os adultos, porque em muitos momentos, né, nós tivemos que ser mais fortes para cuidar dos nossos mais velhos, né? Você também tem tua mãe, cuidar dos nossos menores, a gente tinha que, eu falava que fingir que estava tudo bem, né? Porque se você demonstrasse todo o medo que você estava sentindo, você não passaria segurança para quem estava à tua volta. E isso foi muito complexo. Então, a gente teve lá, e agora mais ainda. Né? E quando a gente fala da descoberta da psicologia, foi de uma maneira triste, não é assim que a gente queria que vocês conhecessem. Porque aí as pessoas entenderam a importância de se manter a saúde mental. Né? Que nem você falou, com tudo que foi acontecendo, como é difícil não poder ir no supermercado, como é difícil eu ter que fazer minha própria comida, como é difícil saber que meus filhos têm lição para fazer, como é difícil saber que eu tenho uma mãe de não sei quantos anos e eu quero ver uma tia e eu não posso, e ao mesmo tempo essa tia, por exemplo, não tem acesso à tecnologia para poder falar comigo, porque a gente que ainda tinha, né, existiam as videochamadas e tudo isso, e quem nem conhecia esse mundo, né? Eu acho que a pandemia, além de todos esses danos, todas essas patologias, ela realmente foi um ponto de, eu não vou dizer partida, mas de reconhecimento do trabalho do psicólogo. Né? Porque hoje nós temos estatísticas... Você devia ter colocado a redescoberta. Nós temos uma estatística muito poderosa do IBGE de 2022, Patrícia, que nós tivemos um aumento de 50% dos atendimentos psicoterapêuticos pelo psicólogo pós-pandemia e durante a pandemia também. Então, eu acredito que a psicologia, ela cabe em todo o contexto. Né? Nós temos hoje várias atuações do psicólogo, não só na clínica. Você sabe que eu já formei muitos psicólogos, né? Já tive uma atuação por anos como coordenadora do curso de psicologia, mas eu pude presenciar e posso presenciar, Patrícia, e você também atuando, como eu atuei durante 10 anos na área clínica, e depois o meu foco foi para a organizacional, que você sabe disso, e a minha atuação até hoje, atualmente, mas eu pude presenciar a procura dos psicólogos nesse momento de dor, de sofrimento, de perdas, de aumento de depressão, porque nós tivemos um aumento de 25% de casos de depressão na pandemia. E ansiedade também. Né? E ansiedade que nós estamos trabalhando até hoje. Você sabe que eu atendo muitos executivos, levels, de muitas corporações, organizações, e esse é um trabalho que eu agrupo dentro dos meus atendimentos, porque eles estão sobrecarregados, fora o contexto que nós estamos vivendo de realidade, de mundo, de economia, né, do mundo, de economia, de cenários. Né, como estamos no Brasil, melhorou, mas ainda não está nem 70% que a gente esperava. Né? Então, mas o que eu pude presenciar também na pandemia, se você me permite dizer, Patrícia,
foi um avanço muito grande da psicologia positiva. Eu estive na pandemia em alguns colégios, implantando a psicologia positiva, em algumas organizações, porque a psicologia positiva, você sabe que faz 12 anos que eu pesquiso a psicologia positiva, e ela nos traz, ela nos dá respostas diante das crises, das adversidades, da guerra, porque ela veio pós Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam mutiladas, onde as crianças estavam abandonadas, onde não se existia mais famílias, onde se existia uma guerra, só que a nossa guerra foi uma guerra que o nosso inimigo foi muito invisível. Mas graças a, vamos falar a Deus e ao universo, que a psicologia veio... já existia, né? Já existia, já existia. Pós-guerra. Sim. A tradicional nasceu no contexto pós-guerra. E quando chegou a pandemia, que a gente vê como uma guerra, a gente já tinha psicologia positiva. E é o que você falou, o que eu vejo, Patrícia, é isso. A gente tem dado embasamento para as pessoas terem um outro olhar de vida. Eu brinco que quem não aprendeu nessa pandemia vai sofrer muito ainda, porque assim, foi um processo de muito crescimento, gente. Vamos pensar falando já do lado positivo da pandemia, a gente teve que olhar para dentro, a gente teve que repensar as relações dentro de casa, as relações fora de casa. Quando você sentiu falta de estar com a sua família no conceito maior, de estar com os seus amigos, o quanto a gente passou a valorizar isso. Então, quando a gente está dentro de uma instituição hoje, porque eu tenho feito algumas coisas com a psicologia positiva nas escolas também, fiz até semana passada numa escola para fora, e a gente fala dos itens, né, do como eu posso melhorar. Então, você cita, porque a gente dá estratégia, né? A gente vai lá, dá uma palestra e não é só falar do que é o tema, vou te dar estratégias para lidar com isso. E era uma palestra de mães, até ligada a essa história agora que passou do suposto massacre que as crianças queriam fazer, tal. E aí eu dei algumas ferramentas para as mães. E elas falaram, então eu consigo? Claro que você consegue. Que maneira você vai fazer isso? E aí você começa a falar do que é positivo, de como o que a psicologia positiva traz, como você vai chegar até ele, o que é vínculo, enfim. Então a gente foi criando, né, tudo isso. E eu falo que quem conseguiu olhar e tentou crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, vai deslanchar. Quem ainda acha que foi ruim, tem muito para aprender, porque a gente aprendeu muito nesse período, né? É verdade. O ser humano, hoje, eu sinto e vejo, né, e presencio o ser humano ainda muito querendo alcançar as coisas com uma velocidade muito rápida. E até a própria psicologia nos ensina, né, a Carol Dweck nos ensina a respeito disso, falando da psicologia do sucesso. As pessoas estão buscando com muita rapidez, eu quero ter isso, aquilo, e nós sabemos, e isso nos ensina também a psicologia positiva, por isso que eu acredito na psicologia positiva, porque a psicologia também, Patrícia, ela sofreu seus avanços, como qualquer área da ciência. Qualquer área da ciência, tanto que a psicologia ela começa na filosofia. Né, na filosofia, então ela veio da filosofia dos questionamentos socráticos, enfim, de Platão, dos grandes filósofos também. Mas, como ela nos diz, hoje as pessoas não querem mais, também é uma questão que eu discuto muito nos meus atendimentos e nas organizações, uma questão muito geracional, que são as coisas adquiridas rapidamente. E nós sabemos que são muitos esforços, muita dedicação, muitos estudos. Uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas redes, independente da área, é a questão do processo. Sim. Cada indivíduo tem um processo, você vai lá com as suas ferramentas, você aplica, você ensina, mas você tem lá 10 líderes. Os 10 vão se desenvolver do mesmo jeito, ao mesmo tempo? Não. Jamais, porque a psicologia é a primeira coisa, cada indivíduo é único. Isso mesmo. E aí, assim, olhar para o teu processo com carinho e entender que você vai crescer no processo. Quando a gente fala processo, gente, é porque tem várias fases, né? Não é que nem você falou, caramba, você vai as pessoas nos procuram, elas querem uma solução daqui, quantos meses eu vou ter aula? Olha, Ieda, eu estou com uma equipe toda, nossa, mas é um sofrimento tão grande que eles não entendem nada do que eu falo, minha empresa não anda. Quanto tempo você acha que eu consigo aumentar a minha produtividade, o meu resultado? Então as pessoas querem o resultado.
Claro, gente, estamos falando de comércio, estamos falando de... Isso não é só no comércio, estamos falando de clínica também. Mas para ter resultado, na psicologia tem um processo. Por quê? São mudanças que vão acontecendo sucessivamente. Você tem que olhar para isso. E vale senão dizer... vira um faz de conta, né? Vou lá assistir a palestra, faz de conta que eu aprendi, faço de conta, que daí não funciona, não faz de conta. E Patrícia, eu concordo com você diante dessas situações. E também eu acredito que as pessoas querem uma mudança rápida, né? Mas nós não mudamos ninguém. O psicólogo tem que entender o seu papel. Exato. O seu papel como um catalisador, como um facilitador. O psicólogo, eu já de início eu já falo, olha, meu querido, eu não mudo ninguém. A mudança começa com você, começa por dentro e começa pelo exemplo. Quando eu falo para a liderança, eu falo, começa na sua casa. Exato. Porque tudo começa em casa, a gente sabe disso. O isolamento social, que ocasionou 30% de divórcios no nosso país, foi um momento em que os casais se encontraram diante de uma realidade, de um contexto, e não se conheciam. Não sabiam quem eram. Essa então, foi a questão. Essa é a verdade. Era um fato simples. Preciso fazer uma refeição, mas eu não sei o que o meu marido gosta. Então, assim, foi um negócio muito grave, porque era isso. A vida é tão corrida, né? Vamos pensar antes da pandemia. Ai, tá tão corrida, eu deixo o filho lá, não sei o quê, eu fico com ele 2 horas por dia, tá ótima a minha relação. É verdade. Mas vá criar uma convivência familiar, construir um lar. Eu falei muito de construir um lar semana passada nessa escola, né? A diferença de casa, lar. O que é construir um lar? É onde a gente começa, é a nossa base. É ter valores. Então, primeiro, os valores do casal, se o casal tem filho, que valores você quer passar? Como você vai levar isso? Começa ali. É muito bom isso que você nos diz, nos fala a respeito dos valores, né? Por que perdemos os nossos valores? Porque vivemos no mundo automático. Sem reflexão. Isso, né? Porque os valores são as bússolas que nos conduzem ao caminho certo. E quando você não pratica os seus valores, não retoma os seus valores, isso vivemos diariamente, a gente sabe disso, Patrícia. Por quê? Porque queremos isso, aquilo, rápido. Você entra em sofrimento. Você entra em completo sofrimento. Então, isso tudo, né? E eu fico muito grata, não pela pandemia, mas porque, novamente, a ciência nos deu respostas. Então, hoje, quando as pessoas querem tudo superficial, porque hoje tudo pode, né? Eu sempre faço uma comparação, por exemplo, quantos anos você vem estudando? Eu tenho 19 anos. Aí, né? Então, eu também, até hoje nós estudamos, nós não paramos de estudar. O que eu vejo, agora falando especificamente para o psicólogo, que eu já formei muitos psicólogos, se você me perguntasse qual seria um conselho, eu falaria assim, meu querido, minha querida, você precisa estudar, você precisa se dedicar, porque nós já podemos, sim, acompanharmos a evolução de cada paciente, de cada cliente. Podemos. Não é só o cliente, ele vem, você escuta, temos que ter uma escuta ativa, como Rogers tinha na psicologia humanista, mas não é só isso. Você concorda comigo? A falta de aprofundamento, de estudos. Pacientes, que você falou, conforme a gente vai, né, crescendo e aprendendo, eu falo que os pacientes que vão vindo, né, nada é em vão, eu não acredito no acaso, então assim, vão vindo pacientes que eles questionam, por exemplo, eu estou com um paciente que já passou por 4 terapeutas. Eu vim em você porque você foi indicado. Então, assim, aí é isso. Eu tenho, aquela coisa que volta no individual, tenho várias estratégias e formas, tenho, mas ele é único. Então, com ele, eu vou ter que estudar especificamente o caso dele para poder ajudar ele. E é isso, gente, é a constância. Acho que primeiro também, manter o autoconhecimento, porque assim... Sempre e o autodesenvolvimento. Se você não se desenvolve, exatamente, você tem que se conhecer para se desenvolver e, ao mesmo tempo, perceber a demanda do outro, porque cada um é único. Sim. Né? E eu acho que no mundo organizacional não deve ser diferente, né? É você a mesma trabalha com coisa. líderes, mas, por exemplo, o chefão é um. De cada empresa vai ser um, é um ser humano. Então, você tem que entender como ele funciona psiquicamente para poder até saber como lidar com ele para dar respaldo depois das palestras. Eu sinto isso. Quando eu vou nas escolas, assim, eu percebo... Às vezes eu peço para ir antes, para eu ter uma meia hora, 40 minutos para eu avaliar.
E às vezes tem lugar que deixa, tem lugar que não. Aí é complicado, você chegar com a palestra, né? Eu chego com a palestra pronta, e aí você vai meio tentando perceber. Na segunda vez eu já conheço, assim, que daí a gente já tem um, né? Então eu já sei com quem eu falo, o que eu falo, como eu falo. Porque muitas vezes a gente vai dar o que aquela instituição precisa, e não o que eu quero falar. Porque também a gente tem, né? A gente, enquanto psicólogo, tem muito disso, né? A gente acha que sabe tudo que é lá dá conteúdo. Não tem que dar conteúdo. Tem que dar o que aquela instituição, que aquela equipe está precisando naquele momento. Então, isso é o que os grandes pesquisadores da neurociência nos apresentam agora, que é saber fazer leituras de contextos. Exato. Eu não sei o nome bonito, mas foi isso que eu quis dizer. Ah, por isso que eu gosto da Ieda. É saber... Também que grava tudo, né, Neto? Depois é saber fazer... 3 vezes, porque ela fala bonito, eu não falo bonito. Então, Patrícia, não. É assim, é saber fazer essa leitura. E com muita calma, com muita clareza. Sabe, Patrícia, algo que a vida me ensinou e que tem me ensinado, primeiro, eu tenho aprendido muito, porque o que transcende o conhecimento é a sabedoria. A vida tem me ensinado a ser uma mulher mais sábia. Muitas vezes, nesse contexto que nós vivemos, e não é um contexto fácil, ninguém nos disse que a vida seria fácil. Nós temos quedas, altos e baixos, mas quando nós temos um propósito, quando nós acreditamos, quando nós temos calma e clareza, eu aprendi muito na pandemia, até o meu capítulo do nosso livro de superação da pandemia, com os nossos coaches e profissionais que formamos, hoje nós estamos mais atuando nas corporações, porque foi uma demanda muito grande, Patrícia, de procura. Eu escrevi sobre a paciência e a resiliência, porque eu tenho um perfil mais impulsivo, mas eu aprendi. A gente aprende, minha querida, você sabe disso. A gente aprende com calma e clareza. 2 crianças pequenas. Eu sei das suas lutas. Eu tinha 2 opções. Eu sei. E ao mesmo tempo que eu consegui, acho que além de dar conta de tudo isso, que você falou, ver a beleza de poder. Hoje eu sei que eu pude ficar com meus filhos. Então, teve todo o lado bom. Eu pude acompanhar coisas que talvez, se não tivesse tido a pandemia, eu não conseguiria. E eu também não estaria aqui, porque você acompanhou o meu crescimento, você sabe. Acompanhei, desde sim. Quando as suas lutas, as nossas lutas, exato, né, Patrícia? Então, talvez, se eu não tivesse tido pandemia, eu não estaria aqui hoje. Do seu lado de novo, que para mim é tão prazeroso. Que bom, querida. Eu estou sempre aprendendo. Estamos juntas, né, nessa nossa evolução. Eu também aprendo. Eu quero aprender para o resto da minha vida, porque nós podemos não termos uma vida sem sentido e medíocre. Nós podemos, sim, na psicologia ou em outras áreas, independente da área que você atua. Eu acho que até para pontuar um pouquinho, né, para quem conhece pouco de psicologia positiva, gente, tem uma das áreas que se chama vida de sentido. Isso, maravilhosa, que né, é a que para Patrícia? mim faz mais. E aí nas minhas palestras eu me embrulho, porque é difícil de quem não conhece psicologia positiva, eu fico vendendo seu curso. Você tem que dar curso, que bom. Nós temos ele. Nós fomos para o IAD, viu? Você sabe disso. Eu só cito, e as pessoas não conseguem entender o que é a vida de sentido. Porque é isso, quando você tem um propósito e paciência e tolerância, infelizmente eu brinco, não vende no supermercado, nem Então assim, a gente tem que treinar, é treinamento. Tá. É isso mesmo, então, assim, Patrícia. Paciência e tolerância a gente tem que treinar. Agora, assim, quando você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar, o sentido daquilo, que nem para mim, esse trabalho com mulheres, hoje, o meu marido quer me matar. O dia que eu faço o encontro com as minhas mulheres, eu chego em casa quase 11 horas da noite. É o dia que eu vou dormir mais feliz do mês, juro. Por quê? Porque eu vejo o olhinho delas brilharem, eu vejo elas crescerem. E eu fui entendendo o porquê disso na minha história, no meu processo terapêutico, porque a gente também é gente, né? As pessoas acham que não, mas nós temos terapia. Nós também temos os nossos mentores. Exato. Então eu vejo que o meu propósito é muito maior. E eu vou fazer, sim, muitas mulheres crescerem, independente da área, da mentoria. Então, e aí por que nós não desistimos? Porque é isso que nos faz o quê? Prosperar, é isso que nos dá felicidade. Então, esse é o grande ensinamento, porque as pessoas me perguntam, Ieda, o sentido muda? Muda. Com certeza. Muda. Se tem autodesenvolvimento e crescimento, muda. E você muda também coisas que você buscava aos 40 anos. Isso são os grandes pesquisadores também que nos ensinam. Você talvez não busque mais, né? Você talvez não busque mais ter uma casa, até você ter alcance, por exemplo. É eu também isso. tenho pacientes empresários, homens, apesar de atender mulheres, eu também atendo homens. E aí também, eles chegam numa fase que eu quero ter isso, né, no financeiro, eu quero ter aquilo, ele já aprendeu, eu tenho um tão bonitinho, gente, ele aprendeu a ser pai, ele foi pai de novo, ele cresceu,
e agora eu estou trabalhando com ele a vida de sentido. Que bacana isso, E aí, né? porque eu falo, por que você não, né? E tem alguns projetos com ele, ele falou, Patrícia, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu falei, então, você precisa começar a pensar, porque tudo isso aqui, ó, você já conquistou, mas agora precisa fazer sentido tudo isso que você está construindo. É verdade. Porque o dinheiro por si só, né, ele não traz muita coisa, então tem que ter sentido, ele tem uma história de A vida gente sempre maravilhosa, fala que uma o família dinheiro é uma maravilhosa. consequência, né? Exato. Nós E aí ele precisamos começou a olhar do pra mim dinheiro, essa eu quero semana. dizer isso daí também. Não é para dizer que, né? Não, nós precisamos do dinheiro para cumprirmos o nosso propósito. Isso vale dizer, estourando o nosso tempo, mas tá. Eu queria te fazer um convite, depois a gente vê uma data. Claro. Para a gente falar um pouquinho da vida de sentido, que eu acho que as Vamos pessoas... falar da vida de sentido. Só disso, porque as Sim. pessoas precisam entender um pouquinho do que é isso, que talvez a gente mude muita coisa. Eu recebi um relato, assim, só para encerrar essa semana no Instagram, muito bonito, eu ia ler aqui, mas já estourou o nosso tempo, de uma dessas palestras que eu dei, falando da psicologia positiva, das 5 ervas de motivação, que eu uso, né, a base da Sim. Ela falou assim, você mudou minha vida. Ela colocou 5 dicas que bonito que eu dei. isso, ela não? botou na geladeira. Isso, né? Ela saiu desse som que ela estava. Ela começou a construir um negócio, porque ela ouviu uma palestra. Então, assim, o quanto do pouquinho que eu falei da vida de sentido, a gente mexe com a vida das pessoas. Aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, opa, me deu um start, eu preciso trabalhar isso mais. Porque mais pessoas, mais vidas eu vou impactar, porque essa é uma das nossas funções. Isso. Então, vou deixar esse convite. Se você aceitar, depois claro, a gente vê a agenda. A gente e a gente fala com o seu Roberto aqui. Mas eu acho que seria legal um dia a gente falar da vida de sentido, que a gente vai ajudar muita gente, você pode ter certeza. Certo. Tá? Então tá, então, Patrícia. quero agradecer a sua presença Obrigada, aqui, viu, querida? Eu sei da sua agenda, sei da sua correria, fico muito grata, foi bem rapidinho. Você sabe que você é uma querida, o Dr. Roberto também, estivemos juntos por um longo período no painel corporativo aqui escrevendo, né? Mas é muito bom estar aqui com você. Patrícia, eu queria só finalizando, deixar uma mensagem aqui e gostaria que você me ajudasse nisso, complementasse, para os psicólogos que estão iniciando a sua trajetória. Primeiro, parabenizar a todos os psicólogos, porque domingo foi nosso dia, mas estamos comemorando até hoje. Não conseguiu, gente, o tempo não deu. Comemorando até hoje. Mas eu queria dizer para os psicólogos que estão se formando agora, bem rapidamente, que eles se dediquem, que a psicologia não é só uma formação, ela é uma vocação. Que vocês estudem, se aperfeiçoem, porque vocês estão ali trabalhando com uma vida. Exato. E isso é muito precioso. É isso, Patrícia. Exato. E assim, abram seus horizontes. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, quando eu fui na minha formação, eu estaria muito mais longe. Então, acho que essa é a palavra, né? É isso. Autodesenvolvimento, e deixem seus olhos bem abertos. É isso. Gratidão, gente. Gratidão, Patrícia. Obrigada, viu? Por essa... Beijo a todos. Até beijo, o próximo meus programa. queridos. Até o próximo.